Maurício Valente já está aqui, bem-vindo, meu amigo, tudo certo? Obrigado pelo convite, amigo Murilo. Não, vamos lá, olha lá a gente no vídeo, igual, a mesma cor, é polo, azul marinho, a minha tem um cisquinho aqui, mas nem dá pra ver direito no vídeo. Falei que a sintonia é tão grande, né, Murilo? Gostei, tá tudo certo, a gente vem combinando. Maurício Valente, terapeuta, criador da reprogramação biológica. Quando a gente estava conversando, que tema que a gente vai falar e tudo mais, eu falei, tem um polêmico. É isso. Porque quando esse vídeo o Maurício compartilhou nas redes sociais, atualmente temos 16 milhões de visualizações. Junta 16 milhões de pessoas num lugar. É assustador, né? Assustador. Porque rendeu muita repercussão. Do lado, bebê fica do lado da mãe. Dorme do lado da mãe. Aí a gente tem até a vertente dele ali, né? Mãe ausente, bebê não dorme. É muito sério quando a gente para pensar sobre isso. Mas antes do Maurício falar, vamos rodar o vídeo para você aí de casa entender mais ou menos do que a gente está falando e quais as percepções que foram tiradas a partir desse vídeo. Roda aí. Quando a criança está dentro do ventre, ela sente o coração da mãe. Quando você tira um bebê da barriga, vem o parto, o bebê leva 9 meses para entender que ele nasceu. Mas aí você recebe uma orientação profissional para pegar essa criança com 15 dias que ela nasceu e colocar no quarto dela, no berço. Isso é a coisa mais comum de você pegar. A criança acabou de nascer. É um filhote biológico. Aí uma vez eu conversei com uma profissional dessas, por que ela fazia isso? Ela me disse assim, se dormir no quarto da mãe, vai se acostumar. Se ficar com a mãe, vai se acostumar e depois não vai querer sair do quarto da mãe e do pai. Aí eu disse, então você está dizendo que um bebê tem malícia? Qual hemisfério está a malícia? Só com 13 anos. Não existe malícia em bebê. Ele não vai se acostumar. O bebê não chora e a mãe pega. Ah, então eu aprendi. Então agora eu vou chorar sempre para minha mãe me pegar. Não existe isso num bebê. O que existe são as necessidades fisiológicas de um bebê. Sabe por que ele chora? Ou porque ele está com fome, ou ele precisa de proteção, ou porque ele está sujo. Não tem malícia. Lugar de bebê recém-nascido é na cama com a mãe, o mais próximo do coração dela. E aí, não dá para resumir um tema tão importante em 1 minuto de vídeo, né, Maurício? E nas redes sociais vem muita repercussão, julgamentos, dores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Lugar de bebê do lado da mãe. E aí? Olha que interessante, Murilo. Esse vídeo realmente acho que foi o que deu mais repercussão, né? E ao mesmo tempo mais polêmica. A maioria das pessoas, eu percebi pelos comentários ali, entenderam muito bem e apoiaram. Mas alguns entraram na dor. Por que entra na dor? Entra na dor porque às vezes não fez isso, né? Imagina uma mãe que ouve um vídeo desse e não tinha essa instrução. Então, às vezes se sente mal e às vezes ataca para se defender, esse tipo de coisa. Então, acho que a gente deve começar esse bate-papo nosso acolhendo todas as mães. Eu acho que isso é muito importante, eu sinto. Sabe por quê, Murilo? Nós somos todos imperfeitos, né? Nós pais, nós mães, né? Então, hoje estamos falando mais da mãe. A característica de um ser humano é a imperfeição. Nós somos seres comuns e imperfeitos. Então, esse vídeo jamais foi para atacar alguém. Ele não foi para dar lição de moral, eu não sou ninguém para dar lição de moral. Eu só estudo e sou bem fiel às minhas crenças e condutas, porque testei em casa. Eu tenho 3 filhos, o meu maior laboratório é a minha casa. Nenhum deles se acostumou, todos dormiram com a gente e todos pediram para ir para o quarto. Isso foi mais interessante, todos. O meu filho, o primeiro, o Pedro, de 2008, está com 16 anos. Eu fiquei meio depressivo. Eu fui deitar com ele e falou, pai, agora você pode ir embora já. Ele falou assim para mim. Ele falou, pai, agora você pode ir. Ele estava chegando ali nos 3 aninhos. Como é que é, filho? Pode ir. Eu fui lá, sentei meio empurrado na sala. A Sara falou assim, o que aconteceu? Oh, o Pedro mandou eu sair. Aí ela brincou, deu risada, falou, mas você sabe o que é isso, né? Então, o bebê, ele tem os condicionamentos, mas ele não tem malícia. Então, muita gente criticou esse vídeo, alguns profissionais, por quê? Ah, porque você condiciona. Murilo, quantas coisas a gente condiciona e depois perde? Não é? Falamos agora dos chás, né? Não a é gente isso? colocar chá na nossa rotina, Não é um condicionamento? dieta, mas depois se quebra, né? Exato, se quebra, se tira, você faz academia, eu não fazia, eu posso começar. Ainda mais uma criança que é mais fácil ainda de quebrar um condicionamento. Agora, malícia não existe, só com 13 anos, que eu faço algo querendo manipular ou esperando algo em troca. Isso é só 13 anos. Então, o que a gente pensa, o que a gente quis com o vídeo? Acolher todas as mães, eu imagino, é desafiador, mas eu não posso deixar de falar uma coisa
só porque você, mãe, não fez. Então eu não vou falar, não vou trazer o meu conhecimento porque você não conseguiu. Se você não conseguiu, eu sinto muito. Então orienta alguém para conseguir. Eu também estudo pra caramba e não consegui um monte de coisa com o pai, porque a gente é imperfeito, né? Mas vamos pensar assim, então você no vídeo ali, e é o tema da nossa conversa, é que o bebê tem que ficar perto da mãe. Isso. Por quê? Isso. Aí vem o conteúdo do vídeo em si. Porque assim, todos os filhotes, nós somos mamíferos, Murilo. O que caracteriza um mamífero? Ah, é tomar leite. Sim, quando é criança, perfeito. Mas tem uma coisa mais bonita atrás disso. Quando a gente toma leite, já precisa de dois. Eu tenho alguém para dar o mamar e tem alguém que precisa mamar. Então a relação de mamífero, ela já é unida, ela já é a dois. Então os mamíferos nasceram para ficar juntos. Já viu filhote de cachorro, de qualquer filhotinho que nasceu? Eles grudam na mãe. Eles ficam embolados, os filhotes, eles embolam na mãe. O filhote do tigre, por exemplo, ele vive até 2 anos com a mãe, depois que ele vai para o mundo. É um dos mamíferos que mais fica com a mãe, é o felino, né? Então, assim, esse é um motivo biológico, não é um motivo psíquico. Ele é necessidade biológica, corporal, calor, cheiro, ouvido, escutar o coração da mãe. Existe uma coisa que se chama esterocepção, depois nós vamos falar mais sobre isso. O bebê nasce, mas ele não nasce. Ele sai da barriga, mas ele demora para entender que ele saiu da barriga. E ele precisa ser acolhido nesse período. Não pode haver uma separação brutal nesse momento. Outra polêmica do vídeo foi interessante. Ah, mas não pode... eu tenho medo de rolar em cima dele. Tem bebê que morre. Tá, se você tem esse medo, os meus, nós na cama. Né? E sempre com a gente, comigo com a esposa, graças a Deus, nenhum deles morreu, não rolamos em cima, nada. Mas assim, você tem medo? Beleza. Existe aquele Moisésinho meia-lua, encosta na sua cama, mas deixa ele ficar perto, sentir o cheiro. Aí outros falam assim, ah, mas atrapalha o casal namorar. Aí eu brincava, né? Eu brinco, falo, pô, mas que falta de criatividade, né? Porque assim, você vai namorar só na sua cama? Pô, põe o bebê para dormir, vai lá, namora, depois vem, deita, tem muitas saídas. Mas respondendo a sua pergunta diretamente, nós somos mamíferos. E quer você queira ou não que está escutando, o que caracteriza um mamífero é o contato biológico. O contato previne um monte de doença. Inclusive doenças como TDAH, hiperatividade, sabe, excesso de agitação, excesso de ansiedade, pode ser muito bem resolvido no início da vida, que é até 2 anos e meio, com o contato com a mãe. Mas, Maurício, é muito difícil o início. A mãe fica sem dormir. Eu preciso descansar, não consigo dormir direito com o bebê na cama. Isso também é algo que é realidade para algumas famílias. Com certeza. E como você falou, essa conversa não é um julgamento. Mas se fizer essa separação, quais são as consequências? Por exemplo, bem pequenininho já está dormindo lá no berço, ou já está nessa separação física, mesmo dentro de casa, né? Mas ainda não está nesse acolhimento, como você falou. O que pode desencadear? Qual que é a diferença de quem consegue ficar pertinho? É imprevisível você falar o que vai acontecer na criança. As coisas mais comuns são a agitação, trauma por hiperatividade, tem muito a ver com esse contato com a mãe, alergia de pele, alergias respiratórias, tá? Crianças que se tornarão adultos menos afetivos, aquela pessoa que não gosta muito de toque, eu não gosto de dar e nem de receber toque. Então, essas são algumas coisas mais comuns. Agora, eu brinco que é uma brincadeira séria. Criança que tem mãe no início da vida, dá anestesia em barata para matar. Certo? Então, assim, a mãe, a terra, faz a criança ter o amor pela vida, dá valor à vida. É uma conduta completamente diferente. Eu que tenho bastante vivência com isso, eu já consigo, quando chega um cliente, na conversa ali, quando ele começa a conversar comigo, o jeito dele me olhar, eu já sei se teve mãe ou não. É mesmo? Eu juro para você. É um negócio impressionante. Você teve o amor da mãe. Mas, mais uma vez, eu não estou aqui para condenar você, mãezinha. É uma situação delicada. Porque se você não tem para dar, não teve para dar, você é imperfeita. Porque, assim, é fácil de entender. Essa mãe veio da onde? Essa mãe também foi criança, pô. E é o que nós filhos mais esquecemos na vida, né? É porque você conhece seu pai e sua mãe grande, você às vezes não tem o hábito de conversar com eles sobre a vida, então você acha que eles têm que ser perfeitos. Aliás, isso aí é uma dica para filho, tá? Filho tende a achar que o pai e a mãe tem que ser perfeito. O pai e a mãe não pode errar. E não é assim, os pais são imperfeitos, foram crianças.
Por isso que isso aqui não é um diálogo de onde está a punição. Eu não sou juiz de direito e eu não sou promotor. Eu só sou um cara que estuda o comportamento humano, as reações corporais, e estou trazendo uma luz, né? Uma tentativa de ajudar. Então, como o videozinho é 1 minutinho só, igual você falou, parece que é uma crítica ferrenha, mas não é. A intenção não é criticar, não, porque eu também sou imperfeito. E essa separação que a gente está falando já é mais grave lá na frente, quando a mãe tem que voltar a trabalhar muito cedo, da licença maternidade, ou tem mães que não conseguem nem tirar a licença maternidade, quem empreende, quem é autônomo, autônoma, que já está voltando, já está trabalhando ao mesmo tempo, esse contato vai fazer, essa separação, na verdade, já vai ser feita em algum momento. Você pega país como a Suíça, a licença maternidade é 2 anos, Murilo. Olha isso. E tem mais países, tá? Se eu não me engano, a Alemanha também é. Tem outros países que são 2 anos de licença maternidade. E aqui no Brasil são 4 ou 6 meses. Depende ali. se você é funcionário estadual ou federal, 6 meses, né? Então, você vê, e às vezes essa mãe, ela está desesperada, precisa ajudar na função de casa, precisa pôr dinheiro, então é delicado. Então, você tem que achar um meio termo, né? Por exemplo, a Sara, minha esposa, ela teve uma tata. A dona Marlene, um beijo para a dona Marlene. A gente teve uma tata maravilhosa, mas a Sara, ela ajudava a Sara. Não é terceirizar e a Sara não existe, né? Então a Sara também precisava descansar. Então tinha hora, o bebê desgasta. Então, dona Marlene, aguenta aí um pouquinho, eu vou dormir uns 20 minutos, 30 minutos. Depois volta e ali a coisa se recompunha e se reestruturava, tá? Então isso você pode ter. A gente chama de rede de apoio. E o legal de tudo isso é que assim, a gente está falando as situações, mas vamos trazer algo para melhorar essa vida. Porque às vezes você está assistindo a entrevista e fala assim, mas minha filha não teve condições de ter isso, ou eu não fiz isso, ou eu mesma estou com essa dificuldade. Calma, vamos passar dicas valiosas, dicas terapêuticas para deixar a vida do bebê mais leve. E isso que vai refletir a médio e longo prazo? Com certeza. Inclusive, a mãe vai se sentir mais leve também. Boa. Então, a gente tem algumas dicas. Vou pedir para o pessoal colocar na tela, que visualmente fica até melhor. Você já vai entendendo aí o que a gente está falando. Dica número 1, né, Maurício? Importância da... Esterogestação. Esterogestação. O que é isso? É aquele período que vai de 6 a 9 meses depois que a criança nasceu e ela acredita que ela ainda está no ventre. Então é uma fase bem delicada, onde o contato é mais necessário. Tem a ver se é gestação, aquela que nasce adiantadinha ali, prematura ou não? Qualquer uma. Qualquer uma? Qualquer uma. A gente fala que o ideal é os 2 primeiros, os 2 anos e meio, Murilo, da vida, era ser o mais próximo da mãe possível. Tá? Se você, mãe, não tem jeito, você precisa trabalhar, volta e dê qualidade para o teu filho. Só para destacar, a gente estava falando da licença maternidade, o Diego mandou aqui para gente, Reino Unido e Noruega, 315 dias, então quase um ano ali. Quase né? um ano. Dinamarca, licença maternidade de paternidade é de 6 meses, licença paternidade. Paternidade, olha isso. China, 128 a 188 dias, talvez ali, e 410 dias é a da Croácia. A Croácia. Olha isso. Tá vendo? É bastante tempo, né? É bastante tempo. Seria o ideal. Que seria o ideal. Quanto mais tempo, melhor. Para nossa realidade, acho até cultura, eu não sei se funcionaria aqui. Você imagina você tendo quase 2 anos de licença aqui. Muita gente ia ter 15 filhos. Né? É verdade. O Brasil, a gente precisa colocar isso em pauta, né? Precisa mudar uma cabeça de cultura e tal. Mas, enfim, você mãe, eu preciso trabalhar, Maurício, o que eu tenho que fazer? Mas eu tenho que cuidar dessa esterogestação. Então, você precisa, quando você retornar, você precisa ter um período de muita dedicação à sua criança. É aquele tempo que faltou, não é maldade sua, você precisou trabalhar, então você precisa compensar. Então a esterogestação é tudo aquilo que envolve os 2 primeiros anos da criança. Um conforto, o carinho, o toque, o contato, né? A amamentação. Muita gente pergunta para mim assim, Maurício, até que hora vai a amamentação? Até que é a hora que o bebê quer, não é a hora que você quer. E muitas vezes é rompido isso, E né? muitas vezes é rompido, porque a orientação é até 6 meses introduz o alimento. Por quê? E se ele quiser mamar até 1 ano e meio, qual o problema? Isso é vínculo, pessoal, isso é afetividade, isso é biologia. Que legal. Tá? Então, esse é o motivo, sempre. Vamos lá, dica número 2, então, que seria a corregulação da mulher pelo marido. Ai, Maurício, mas essa é polêmica, e quem não tem marido? E quem não tem marido. Aí é uma confusão, né? Perfeito. Em primeiro lugar, vamos falar de quem tem, porque às vezes quem tem, não tem. Né? Então, assim, o papel do homem nesse momento da vida
é o papel da proximidade da mulher. A mulher, ela precisa dessa força do masculino. A criança, então, até 2 anos, não reconhece muito o pai. Até que o pai pode ajudar e vai ajudar a dar banho, e vai fazer tudo, né? Mas quem precisa muito da segurança para poder ter essa força para nutrir a criança é a mãe. Então, onde está esse marido, né? Onde está ele? Além dele ajudar com a criança num banho para aliviar um pouco a mãe, ele tem olhado para essa mãe em termos de carinho, então isso é uma coisa fundamental. E a mulher que não tem que buscar em algum lugar esse apoio. Então, às vezes, num pai, às vezes num amigo, não precisa ser só afetivo, tá bom? Precisa buscar, porque a mulher, ela fala assim, eu que se dane homem, eu aguento tudo, não é bem assim. É o masculino, então. É o masculino, é a força do masculino, que deveria ser o companheiro dela, né, se ela tiver, tá bom? Mas se não, pode vir pelo pai, pode vir por um amigo, pode vir por uma pessoa que você pode buscar. Igual eu falei, tudo aquilo que você está identificando, que eu vou falando, cara, isso aqui está difícil para mim, comece a pensar assim, como eu posso resolver? Legal. Porque o importante é você ter o conhecimento e buscar soluções, não é se sentir julgado. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas de posse disso, que informação legal, o que eu posso fazer, onde eu posso buscar isso, né? Perfeito. Vamos lá para a dica número 3, que também ela conversa com a dica número 2, que seria a importância do pai. O do pai é o pai da criança agora mesmo? Agora o pai da criança. Então ele já foi o marido, está sendo para a mulher, agora 2 anos e meio, 3 anos, ele vai levar esse moleque para o mundo. É o pai que apresenta para o mundo. O que isso quer dizer? Leva para a escola, é pai, leva para pescar, brinca de lutinha, vamos tomar um sorvete. A mãe, claro, pode estar em vários momentos, mas é o pai que fala assim, filho, agora vem cá que eu vou te mostrar o que é o mundo. Isso empodera demais, tanto o menino quanto a menina. E ensina a andar de bicicleta, vai soltar pipa, vai soltar pipa, exatamente. É ensinar, a grosso modo, ensinar uma malandragem do mundo, assim, que o mundo não é como mil maravilhas. É isso mesmo. É isso mesmo. E a criança se sente muito segura com a força do pai, porque a criança, ela sente uma energia, ela sente cara, é meu pai, né? Ela não fala, ela não externaliza, mas ela joga isso, essa energia, tipo, cara, meu pai tá aqui, é meu herói, tá fazendo tudo. Cara, crianças que têm isso são crianças muito mais seguras, olha só, muito mais compactas, muito mais decididas, muito mais autonômicas, que a gente vai falar de autonomia também. Que legal. Vamos lá para a dica número 4. Então entra aí, já tá aí, autonomia dos filhos. Exato. Eu tenho um exemplo legal para isso aí, né? Você põe a mãe está em casa, a criança pequena começa a descobrir a escalar, começa a subir em sofá. O que a mãe faz? Você vai cair. Sai daí, tá não sei o quê, tira a criança dali, beleza. A mãe foi viajar, tá só com o pai. O pai tá comendo lanche, certo? Assistindo um jogo de futebol, a criança sai, cai. É uma altura relativa, não há um perigo enorme. Ela cai, começa a chorar, o pai tá tudo bem, filho, comendo lanche, né? Isso, a criança precisa disso. Ela precisa do pai correr esses riscos. Ralar o joelho. Ralar o joelho, cair numa bicicleta. E a mãe, às vezes, ela tem uma tendência muito protetiva. Aliás, nós vamos falar disso também. Agora, o pai é onde a criança aprende a ter mais autonomia. Então, claro, tem exceções, mas é bem mais raro, né? Normalmente a mãe é mais corujona, protege mais. Então, e é natural isso, tá tudo bem. Então, por isso que precisa, olha que legal, a compensação. Então, agora o pai, ele faz isso, né? O pai, ele deixa a criança um pouco, claro que com os cuidados necessários. Pula aí na piscina. Aí a criança pula, aí dá aquela afogadinha assim e tal. Aí o pai demora um pouquinho para chegar. Isso são coisas importantíssimas para o desenvolvimento de um ser. E a gente nem percebe isso no dia a dia, né? Tipo, da importância disso na prática. Espera que o Maurício já volta, porque tem mais 4 dicas, ao total são 8 dicas terapêuticas para uma vida plena para o seu bebê. Mas antes tem Vanice Fiorentin trazendo os destaques da edição de amanhã do Viva Bem. Murilo, eu tento caprichar, pelo menos, né? A gente cativa muita gente que vai assistir, por exemplo, o Viva Bem só para ver o look do dia. Não é sobre a roupa, é sobre como a gente usa. Você prefere assim ou acha que ficaria melhor assim? Amanhã mais truques no Viva Bem, 1h30 da tarde. Achei legais os truques aí que eu quero aprender e pra gente não vir igual o entrevistado. Nós estamos igual hoje. Que boa. Ai, Deus. Vamos lá, que a conversa tá boa e passou rápido. Vamos lá que temos mais assuntos para tratar. Maurício, continuando com as dicas, então, terapêuticas. Dica número 5, cuidado com a hiperproteção. Ai, meu Deus. Isso daí é... A hiperproteção é confundida, perfeito, Murilo. É confundido como amor.
É amor, mas o excesso de amor também destrói. Boa. Essa é a grande Acho questão. que foi até o tema que você falou mês passado aqui Não no foi? programa, né? Não foi? O excesso de amor, ele é destrutivo. Então, assim, porque a hiperproteção torna o seu filho fraco. Ele não tem autonomia, ele não corre risco, ele não aprende a trabalhar, desenvolver os medos naturais que a gente precisa ter. Ó, aquilo ali dá um certo medo. Eu até brinquei, eu até assisti nas redes sociais um videozinho, claro, não precisa ser esse extremo, mas o menino vai lá pôr o dedo na tomada, ele ia pôr o dedo na tomada, um menino ali de uns 4, 5 anos, e a mãe vem, né? Filho, 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 o pai barra a mãe e fala, não, deixa. Aí corta o filho e aparece a luz caindo, sabe? Assim, aquela de luz. Aí o pai dá uma risada e fala, agora você nunca mais faz isso, né? Fala pra ele, certo? Claro que é uma brincadeira, não, a tomada é muito sério, mas eu falo assim, é preciso um pouco deixar essa criança desenvolver os medos, aí entra o pai, e a mãe, quando ela hiperprotege demais, ela acha que é o amor, mas é um amor fora de ordem. Até para você amar, é preciso ter uma ordem. Quando você viola uma ordem de respeito até para o amor, ele passa a ser destrutivo. E é uma fidelização até da construção da tua personalidade ali, Perfeito, né? perfeito. Então, às vezes é um medo que você teve na gestação, já começou lá a ter medo de perder teu filho, né? De novo, não é por maldade, é só para você aprender que isso são estudos, viu, Murilo? Dá para minimizar. Eu tô com 52 anos, eu acho que eu tenho muita experiência para ensinar para as pessoas, né? Até porque pai de 3 filhos. Mas a maioria... E 30 anos de terapeuta, né? E 30 anos tratando de pessoas. Mas veja, bem lembrado, 99% das coisas que eu falo é estudo, não é coisa da minha cabeça, é tudo que eu estudo bastante. Eu tentei jogar bola e ser músico, não deu certo, então eu fui estudar, certo? E isso eu acho que eu faço com dedicação. Então, essas dicas aqui, papai e mamãe, é com amor mesmo, não é com peso, com cobrança, é para que você aprenda a dica e procure corrigir. Perfeito. Vamos lá para a dica número 6, que é a relação dos pais. É isso aí, né? Tá na tela, relação dos pais. E aí, Maurício? Isso, como é que tá esse casal, né? O casal vem antes do filho. Vocês estão brigando muito, procure ajuda. Tem terapia de casal, tem terapia individual. Hoje o que nós temos de ajuda para a saúde mental é uma coisa absurda. E muda muito com a chegada dos bebês, né? Muda muito, muda muito. Procure ajuda, vocês não estão sozinhos. Então, casal que briga muito com os filhos, e às vezes fala assim, não, a gente briga muito, mas os filhos não escutam. Isso é besteira, porque você tem um campo de energia. Pode não escutar, mas sente. Sente total. A criança é um para-raio, bicho, é uma buchona. Então, uma esponja que absorve muito. Então, você, pai e mãe, cuidado com isso, tá? Se cuidem como casal, porque isso vai dar uma saúde mental para os seus filhos na mesma proporção que vocês se curam. Vamos lá para a dica número 7 das 8 terapêuticas para uma vida plena para o seu bebê. Uma infância sem medo. Acho que entrou, você já deu até um spoiler, né? Já dei, mas aí está direcionado mais com crença. 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 Que destrói também, né? Que destrói também. Tudo você põe medo. E outra coisa, eu podia ter acrescentado aí também, além do medo, fui eu que, a falha foi minha de não ter acrescentado aí. Além do medo, deixar o filho... mamãe está triste por causa de você. Você não tirou nota porque a mamãe vai ficar triste. E aí, ai, filho, eu tô com medo. Ai, mamãe tem medo disso. Ai, dá trovão, a mamãe tem medo. Ai, não sei o que acontece, eu tenho medo. Então, isso você vai criando uma estrutura psíquica na criança que vai ser muito destrutiva na vida adolescente e adulta dela. É como colocar um peso em cima dela. E fica até, talvez, eu vi uma frase esse fim de semana, nas redes sociais também, e falava mais ou menos assim, desse peso quando os pais, a mãe, o pai, fala assim, você me deve a sua vida. Olha isso. Porque eu te dei a vida e agora você tem que cara, me dar de volta exato. alguma coisa. Talvez tenha um equilíbrio nessa fala, mas ela é muito pesada falada dessa forma, né? Dessa forma é muito pesada. E aí a criança cresce vendo uma mãe sempre doentinha, sempre chorosinha, e aí a criança, às vezes, hoje um adulto de 30 anos, eu pego lá constantemente, acha que a vida é proteger a mãe. Boicota todos os relacionamentos, certo? Não dá certo para poder voltar para a mãe ou para o pai, porque acha que tem que salvar. Isso é muito sério. O Wilhelm Reich foi um psiquiatra austríaco, ele fala muito do trauma de manipulação. A pessoa perde a identidade. Gabor Maté, que é um autor de trauma, fala que você perde a sua raiva saudável, você perde a capacidade de falar assim, não, Murilo, não quero. Então aí você cresce um adulto, um adolescente, um adulto que não sabe falar não. Depois você fala assim, não sei falar não para ninguém, eu não consigo falar não para as pessoas, você vai ver todo trauma de manipulação. Porque você não aprendeu a usar a sua raiva saudável lá na tua infância, de falar, cara, não gosto disso. Né? Então isso
você que é pai, mãe, mais uma dica, não é culpa, não é jogar na sua cara. Preste atenção aos detalhes. E para fechar a nossa lista, a gente tem o reconhecimento pelos pais e as suas falhas, né? De suas falhas. De suas isso. falhas. Que é isso, né, Murilo? Hoje é tão difícil um pai, parece que pai e mãe, vocês acham que ele não pode reconhecer para o filho que é o... E aí o seu filho, qual o problema disso? Seu filho cresce achando que você é um extraterrestre. Porque nós somos humanos, todo mundo erra. Então, às vezes o pai tomou uma atitude, ou a mãe, que não foi muito legal, tal, e aí a mãe até sabe, pô, eu acho que eu vacilei, acho que foi muito forte isso, mas eu não vou falar para ele. É um orgulho pedir desculpa para o filho? É um orgulho pedir desculpa para o filho. Isso ainda é uma das coisas que mais existe nesse mundo de criação. E aí você se distancia do teu filho. Vem muitas revoltas por causa disso. A revolta, aprenda uma coisa, a revolta não vem pela falha, ela vem pela falta de humildade. Por você não reconhecer aquilo que você teve a chance de falar, nossa, filho, desculpa, o pai vacilou. Nossa, nada a ver. Nada a ver, o pai sente muito, tá bom? Vou procurar não fazer isso. Isso não vai tirar a sua autoridade, seu filho não vai deixar de te respeitar, pelo contrário, ele vai te ver de uma forma, puta, meu pai reconhece. E outra, você quer depois, um dos grandes problemas do mundo hoje é a falta de reconhecimento, Murilo. As pessoas erram e não sabem falar que errou, não sabem pedir uma desculpa, ou sentir muito, não sabe. Quando você não faz isso com o teu filho, você está ensinando isso para ele na vida adulta. Ele vai ser aquele cara arrogante que nunca vai estar errado. Será que é isso que você quer? Eu acredito que não, né? Por isso estão aí 8 dicas valiosas para você usar como carro-chefe aí, né? Para você que já foi mãe, ver o que dá para fazer, inspira pessoas, ver o que dá para corrigir. Para você que vai ser mãe, tá aí, né? Ou que está sendo agora nesse momento com filho pequeno. Eu acho que vem nesse momento, né, que dá para correr atrás do prejuízo, entre aspas, que não é uma culpa, mas também reconhecer a responsabilidade a partir do que pode vir de não positivo, né, de negativo ali no desenvolvimento dessa criança. Você falou um termo aí que eu gosto muito de explicar, vou ser breve. Eu venho num sentido de uma rua, você vem em outra que tem um semáforo. O semáforo está aberto para você, eu vou pegar um celular no chão, eu vou falar no celular, vacilo, atravesso o meu sinal vermelho e bato no teu carro. Eu tenho culpa ou responsabilidade? Olha que interessante isso. Eu tenho responsabilidade, eu fui irresponsável. Eu mexi no celular onde não deveria e atingi o seu carro. Eu vou descer e falar com você. Machucou, eu pago tudo, te levo para o hospital, tudo certinho. Agora, eu não tive culpa, porque eu não quis acertar o seu carro, eu não mirei ele. Eu vou bater naquele carro lá, eu não fiz isso. Então, você, pai e mãe, tenho certeza que não há culpa. Mas nós temos responsabilidades. E como é que se acerta uma falha de responsabilidade? Reconhecendo. Ninguém se eu estou obeso, eu preciso mudar, tomar chá, comer alguma coisa diferente. Eu só vou mudar se eu tiver consciência e reconhecer que os meus hábitos não estão bons. Agora, se eu tiver orgulho, eu estou certo e o mundo está errado, infelizmente nós não vamos corrigir o que precisa ser corrigido. Isso é responsabilidade, não culpa. É igual desculpa e sente muito? Isso. Desculpa, olha a semântica da palavra desculpa. Murilo, eu faço um negócio errado com você. Você me desculpa, vamos traduzir isso semanticamente? Murilo, você tira a minha culpa? Quer dizer, eu erro e eu viro para você e peço para você tirar a minha culpa? Não, isso não existe. Você me desculpa? Aí você fala não. Não, eu não desculpo. Ah, então acabou, o problema é seu, você não desculpa. Joga pro outro, né? Joga pro outro. Então, eu pedi, você que não quis. Não, se eu errei, eu olho para você e digo, eu sinto muito. Eu falhei com você. Se não quiser usar a palavra erro, que eu acho uma palavra pesada, então diga assim, eu sinto muito, Murilo. Farei o possível para isso não acontecer de novo. Por que você não pode falar isso para um filho? Desde pequeno. Às vezes você ficou nervosa, extrapolou, deu um tapa lá, foi um tapa mais duro do que o normal. Senta com a criança, fala para ela. Conta para ela por que você fez aquilo, mas que você extrapolou, que você sente muito. É muito difícil isso, os pais. O pai tem um orgulho que parece que isso vai trazer fraqueza e o filho não vai mais respeitar. Lenda. Não é assim que acontece. Que aula, eu espero que você aí de casa tenha gostado. Maurício Valente sempre estará aqui no programa, né? Essa nova etapa que a gente começou aqui junto. Um baita de um profissional, criador da reprogramação biológica. Obrigado. Obrigado, Murilo. Eu lanço um desafio rápido para você. O próximo convite, eu vou tentar acertar a camisa de novo. Boa, combinado. Valeu. Obrigado, meu amigo. Beijo para a Sara e para as crianças. Será dado.